Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Devastando o Invisível, um livro escrito por Ivone Pereira, psicografado por ela. E um manual fantástico, um livro maravilhoso para a gente poder entender como esse mundo invisível opera. E hoje nós vamos refletir sobre a questão: como se trajam os espíritos? E aí Ivone Pereira faz uma citação do livro de Allan Kardec, A Gênese, no capítulo 14, Os Fluidos, parágrafos 13 e 14. O livro fala o seguinte: os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre o que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais impressionáveis somente à matéria tangível, o meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária. Finalmente, o veículo do pensamento, como o ar é o do som. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas, mudam-lhe as propriedades, como um químico muda dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. E aí, a autora, ela continua falando o seguinte: quando Joana d'Arc, a donzela de Orleans, era submetida a um daqueles terríveis interrogatórios que a história registrou no curso do processo da sua condenação, movida pela chamada Santa Inquisição na França, um dos seus mais encarniçados verdugos ou juízes, justamente o bispo de Beauvais, fez-lhe esta seguinte pergunta ardilosa, tentando confundi-la: São Miguel te parece desnudo? E aí, a autora continua falando o seguinte: pois sabe-se que um dos espíritos que a assistiam era por ela mesma considerada como sendo aquele santo da Igreja Católica, uma das imagens que ela se habituara desde a infância a ver e a venerar na pequena igreja da aldeia de Dom Remy, seu berço natal. Prontamente respondeu a donzela com outra interrogação, mas tão profunda, tão sutil e complexa que não a poderia ter compreendido a crueldade do estreito cérebro dos seus algozes, mas que a posteridade nos dias atuais devidamente compreende e explica à luz dos estudos transcendentais feitos pela terceira revelação ou espiritismo. E a Joana d'Arc respondeu o seguinte: pensas que Deus não tem com que vesti-lo? Respondeu Joana: pois é, sim, Deus, o Criador onipotente, o artista inimitável, Senhor da beleza suprema, possui espalhados pela sua criação infinita, até dentro das próprias possibilidades psíquicas vibratórias mentais de seus filhos, os elementos e as energias que lhes permitem ataviar-se, uma vez desencarnados, consoante os seus próprios gostos artísticos ou simplesmente práticos, tais quais os encarnados. A revelação espírita fornece as bases necessárias à compreensão do atraente fato, pois tanto nas obras de Allan Kardec como nas do seu eminente colaborador Leon Denis, encontraremos fartos esclarecimentos quanto à possibilidade da confecção espiritual de um traje deste ou daquele figurino usado pelos habitantes do mundo invisível. Citaremos alguns desses trechos esclarecedores, apenas visto ser impossível citar todos eles, dada a variedade do que poderemos a respeito encontrar. Além dos parágrafos de A Gênese citados acima, leremos ainda no terceiro do mesmo capítulo. E aí ela abre aspas para introduzir esse parágrafo da Gênesis. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme, sem deixar de ser etéreo. Sofre modificações tão variadas em gênero,
e mais numerosas, talvez, do que no estado de matéria tangível. Essas modificações constituem fluidos distintos, que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto as dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como o fazem os homens com seus materiais, ainda que por processos diferentes. Bom, gente, essa foi a nossa leitura de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Deixo para vocês um grande beijo. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.